Olá, este é o CapivaraCast, o videocast da Faculdade de Medicina Faceres, que traz o nome da nossa mascote, a capivara. Hoje iniciamos uma série especial para você que está se preparando para avaliações de conhecimentos gerais e atualidades. Quem nos ajuda nessa série é o professor da Faceres, professor Araré Carvalho, que também é doutor em Ciências Sociais. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todo mundo que nos assiste agora. A gente tem um caminho longo para discutir uma série de temas aqui, onde a gente não vai esgotar, mas a gente vai poder, acho que, introduzir a ideia geral de cada tema que a gente for debater nessa série. Bom, a gente começa aqui com um tema que é bastante falado nos últimos tempos e também tem muitas definições sobre este conceito, ética. Afinal, o que é ética? Ética, o problema, né, Gabriela, de ética é que às vezes a gente confunde um pouco de ética e moral, muitas vezes no Brasil, né? E a gente tem autores diferentes com definições diferentes. Então é normal as pessoas terem dificuldade de entender o que é ética. Muita gente, por exemplo, acha que ética é o estudo da moral. Então a moral ela muda com o tempo, né? Eu brinco que a moral é como uma fotografia, né? Você pega uma fotografia sua antiga, aí você olha seu cabelo e fala, nossa, que cabelo horrível, porque na época fazia sentido, hoje não faz mais. Se sua bisavó pudesse ver como a juventude namora hoje em dia, ela achava absurdo, né? Porque na época dela se namorava na sala até as 9 horas com os pais presentes. Hoje muitas famílias aceitam que o filho e a filha fiquem no quarto, preferem até, porque sabem onde está em segurança. Então a moral ela tem essa variação no tempo e no espaço, ou seja, o que é moral aqui pra gente no Brasil, por exemplo, a gente vai ter o carnaval, né? Ou se você estiver vendo depois, já passou o carnaval, as pessoas acham normal, as pessoas desfilarem de biquíni, ou muitas vezes até seminuas. E se isso for visto, por exemplo, um muçulmano radical, ele vai achar um absurdo isso. Do mesmo jeito que pra gente, muitas vezes, ver uma mulher de burca é uma coisa que nos ofende. Então a moral tem muito mais a ver com o tempo e o espaço, e a ética, ela tem mais a intenção de ser mais universal. Então muita gente vai dizer, olha, a ética, enquanto ciência, ela estuda essas variações da moral. Para nós, né, aqui eu sempre digo que a ética, ela é muito mais a prática do que o discurso. Porque a moral, você fala, a pessoa é moralista, ou seja, ela fala uma coisa que não necessariamente ela faz. Olha, eu acho errado roubar. Aí a gente vai embora aqui do estúdio, você deixa o seu celular, eu pego o celular e levo embora. Ou seja, a moral foi o que eu falei, a ética foi minha ação direta. É aquela história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Que aí tem um problema com a ética também, né? Nós geralmente somos muito severos em cobrar a ética dos outros e somos muito permissivos quando se trata da gente, porque a gente sempre cria alguma justificativa para nossa falta de ética. Olha, eu traí, mas veja bem, né? A pessoa não me dava mais carinho, não me dava mais atenção. Eu fiz isso, mas olha só por que eu fiz isso. Então, com a gente é muito permissivo, a gente cria justificativas para isso. Com as outras pessoas, a gente é muito severo. Então, a gente tem que equalizar isso um pouco mais, separar o que é valor moral de valor ético, né? Moral, né? Valores morais, todo mundo pode ter. As pessoas podem compartilhar valores religiosos, familiares, isso é normal, as pessoas têm o direito de ter valor moral. A diferença é que o valor moral, Gabriela, a pessoa deve aplicar na vida dela. Eu não posso desejar que as minhas preferências morais, religiosas, de vida, sexualidade, que todo mundo abrace ela. Por isso que a ética ela tem muito mais a ver com esse convívio coletivo. Nesse sentido, eu dou uma definição de ética que eu sempre uso, que eu falo, olha, a ética é a vitória do interesse coletivo sobre os interesses individuais. Então, sempre que a gente tem um debate sobre a ética, a gente tem que pensar, olha, isso que eu estou fazendo em meu favor, né, para eu ter algum benefício, ou é a coisa certa a ser feita? Como eu sei qual é a coisa certa a ser feita? Bom, primeiro que basicamente a gente tem um radarzinho, né, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas existe um pensador chamado Immanuel Kant, que ele criou o imperativo categórico kantiano. É o nome que se tem. E ele fala o seguinte, olha, você está em dúvida se você está fazendo a ética ou não? Pensa, eu posso contar como eu fiz? Você vai falar, não posso contar porque foi uma exceção. Ele falou, então, se você não pode contar como você fez, você também não deve fazer. Porque os motivos que levam você a não contar, devem ser os motivos que levam você a não fazer. É óbvio que essa é uma acepção muito simplista, né? A gente tem outras questões que envolvem ética, a gente tem contexto que pode alterar, mas de maneira geral a ética é isso, é a vitória do interesse coletivo sobre os interesses egoístas. Entendi. E o que nós ganhamos, né, agindo eticamente? É outra coisa, né? As pessoas acham que se você for ético, você vai ganhar uma estrelinha. Não vai, né? Do mesmo jeito, se você for
você é vegetariano e está lá numa selva e um tigre te acha lá, e o tigre está com fome, ele vai te devorar, ele não vai deixar de te comer porque você era vegetariano. Mas eu digo que você viver com ética é mais simples, né? Principalmente quando você tem uma atuação profissional, como médico, jornalista, professor, porque quando você mente aqui, engana ali, tem que dar um jeitinho aqui, pensa, Gabriela, você tem que lembrar o que você falou, para quem você falou, o que você mentiu, do jeito que você contou, apagar a conversa. Olha, você vive sempre tenso, alguém chega perto de você para te falar alguma coisa, você, opa, essa pessoa está sabendo alguma coisa, será? Então, viver sem ética dá muito mais trabalho. Você tem que lembrar de apagar a conversa de celular, você tem que lembrar a mentira que você contou, a desculpa que você deu. Viver com ética dá menos trabalho e gera uma coisa que eu sempre falo para os alunos isso, né, que se eles estiverem ouvindo, eles vão lembrar, que é uma coisa que quando você vai ficando velho tem muito valor, que é você dormir tranquilo, né, você ter paz, consciência limpa. Isso passa a ter um valor depois de um tempo. E como que esse tema é cobrado nas avaliações? A ética, ela pode ser cobrada simplesmente você discutir um aspecto ético, como eu disse para você, a ética, a gente pode discutir ética puramente, mas existem também contextos que a gente pode colocar a ética, né? Por exemplo, do roubo, o cara que rouba 1 milhão é igual uma pessoa que rouba um pacote de macarrão? Olha, a ética contextualista vai dizer que não. Porque o cara que rouba 1 milhão, ele não está roubando para comer, ele não está roubando por uma necessidade, ele está roubando por um luxo que ele quer. A pessoa que rouba um macarrão, o contexto que ela está posto, poderia até se justificar. A gente tem algumas séries, a gente estava conversando de séries aqui antes, né? Tem algumas séries que a gente torce para a pessoa que faz a coisa errada porque a gente sabe a motivação dela. La Casa de Papel, Dexter, Breaking Bad, né? Um é um assassino, o outro é um cara que produz droga, o outro é um ladrão de banco, e ainda assim a gente torce por eles, porque a gente entende o contexto que aquilo está sendo dado. Sim. Então a gente também não pode ser radical, falar o que é certo, o que é certo é errado. Não, a gente tem que ver o contexto que está se dando. Então a ética pode ser cobrada juntamente com o debate sobre política, sobre jornalismo, a ética no jornalismo, a ética na medicina. Ou seja, ela é um tema que exige um outro tema para ela poder ser debatido. É dificilmente cai ética para ética, por exemplo, um autor falando sobre ética. Então, geralmente se pega outro tema espelho, né, política, cidadania, e fala, olha, como a ética pode ajudar nisso? Eu sempre digo, sempre que você tiver dúvida, pensa a ética como a vitória do interesse coletivo sobre o interesse individual. As questões sempre vão apontar para isso, né? Então, a ética ela tem que ser a resposta para essa vida em sociedade. Eu não estou querendo que todo mundo viva igual, mas no que a gente tem em comum, a gente precisa ter alguns consensos. E esse consenso a gente chama ética. E, só para terminar, a ética não é um rol do que eu devo seguir ou não. A ética deontológica, sim. Por exemplo, a ética do jornalismo, você tem lá as regras. Se você infringir, você vai ser penalizada. A ética do médico também. Você tem lá o livrinho que diz o que você vai dizer, o Código de Ética Médico. Agora, a ética coletiva, ela é muito mais um consenso, que tem que ser debatido e conversado. Então, nesse sentido, para terminar, a ética é um espaço público de debate permanente, onde a gente tira pontos em comuns para avançar. E esse que é o problema do debate. Ultimamente no Brasil, o debate não é um debate para construir uma alternativa, é um debate para enfrentamento, para disputa, para ver quem lacrou sobre quem humilhou quem, e a gente perde a função principal do debate, que é a gente tirar o que a gente tem em comum, né, e avançar. A gente fica só no que a gente tem de diferente e não avança. Tá certo, Araré. Muito obrigada aqui por trazer esse tema aqui com a gente hoje no Capivara Cast. Obrigado, Gabi. Até a próxima.